Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Anax, sou fotógrafo aqui na Fotografia Vital e hoje nós vamos falar sobre álbuns fotográficos e tipos de papéis especiais. Muita gente acha que álbum é tudo a mesma coisa, mas existe muita diferença em relação à qualidade desses álbuns e também aos tipos de papéis utilizados. E isso vai interferir muito tanto no valor do seu álbum como também na qualidade. Como nós sabemos, os álbuns fotográficos e as fotografias são feitas, para que a gente possa guardar memórias. E a ideia é que a gente guarde essas memórias por um longo tempo, muitas vezes por várias gerações. Então, se você vai fazer um material como esse, ele precisa ser um material de alta durabilidade e que, além de ter uma alta durabilidade, ele também tem uma ótima qualidade para poder alcançar esse tempo, durando muito, mas durando o mais próximo possível da forma como ele foi feito. Então, dentro dessa questão de você entender a qualidade desse seu álbum, para que você não faça uma contratação com um valor mais baixo, mas também com materiais de baixa qualidade, o que não é uma coisa que deixa de acontecer, existem sim, por exemplo, pacotes fotográficos mais baratos que têm uma qualidade menor. No nosso caso especificamente, a gente trabalha com todos os álbuns no mesmo padrão de qualidade por uma questão de responsabilidade, então a gente sabe que desde o álbum mais barato até o álbum mais caro, a gente tem a garantia de que a pessoa que vai fazer esses álbuns vai com certeza ter um álbum que vai durar muito e que vai ter muita qualidade. A gente só trabalha, por exemplo, com álbuns que tenham gramatura de 800 gramas nas lâminas, que sejam feitos com papéis originais da Fujifilm, da linha própria para produção de álbuns, e também trabalhamos com Original Lab, que é um tipo de laboratório que produz esses álbuns e que tem uma certificação da Fujifilm. Então, o que é que a gente precisa prestar atenção na hora de escolher, por exemplo, um álbum e de analisar, por exemplo, se aquele álbum que está sendo oferecido pra gente é um álbum que realmente tem qualidade? A primeira coisa que você precisa analisar no álbum é do que ele é feito, Você precisa saber, por exemplo, se esse álbum é um álbum que é feito a partir de revelação, se é um álbum que é feito a partir de impressão. Por quê? Porque existe uma diferença entre a fotografia revelada e a fotografia impressa. A fotografia impressa, ela é feita em uma impressora, o processo é parecido com aquele processo, por exemplo, que a gente faz em casa, da impressão na nossa impressora. Entretanto, obviamente, empresas que são voltadas para a produção de álbuns profissionais vão utilizar um outro tipo de equipamento, um outro tipo de material próprio para aquele tipo de álbum. Entretanto, a revelação fotográfica, ela é feita por um processo químico. O tipo de papel utilizado para impressão é diferente do tipo de papel utilizado para revelação, e o processo de revelação ele é um processo químico. O que vai acontecer no processo de revelação da fotografia digital é muito parecido com o que acontecia na fotografia analógica, que você tem aquele quarto escuro, vermelho, que eu acredito que todo mundo já viu, aqueles quartos em que faz a revelação da foto, que coloca o papel dentro de uma bacia com líquidos e tudo mais, tem todo aquele processo. Atualmente existem máquinas específicas que pegam um arquivo digital que a gente produz na câmera digital e fazem mais ou menos o mesmo processo dentro daquela máquina, Já não é mais a pessoa que entra no quarto escuro e faz tudo aquilo, existe uma máquina específica que faz isso, mas que faz com que aconteçam também os processos químicos que produzem a fotografia. Esse tipo de processo é um tipo de processo que tem uma durabilidade maior e que tem também um nível de detalhamento maior, porque quando você faz a impressão, a qualidade da imagem, o detalhamento vai ser de acordo com o tamanho da gotícula que vai para o papel. Já no caso da fotografia revelada, esse processo ele é um processo que acontece de forma gasosa, e isso vai fazer também com que o tamanho da quantidadezinha lá de tinta, de pigmento que vai reagir junto com o papel seja muito menor, então o detalhamento acaba sendo maior. Você vai perceber isso a olho nu? Muito dificilmente. Entretanto, em relação à qualidade e durabilidade, é muito mais provável que uma fotografia que foi revelada tenha uma duração bem maior em relação a uma fotografia que foi impressa. Inclusive por questão da iluminação, O efeito da luz de degradar uma fotografia impressa é bem maior na fotografia impressa do que na fotografia revelada. Então isso é uma questão também que é interessante ser levada em consideração. Então todos os nossos materiais, todos os nossos álbuns, todas as nossas fotografias, elas são reveladas, elas não são impressas. Além da diferença em relação à revelação e impressão, você tem também os tipos de papéis específicos para esse tipo de trabalho. Existem vários tipos de produtoras de papel para fotografia e para revelação. Entretanto, a gente escolheu trabalhar com os papéis originais da linha da Fujifilm, porque eles foram criados e eles tinham uma adaptação muito legal para os climas aqui no Brasil. Então, mesmo que você esteja num lugar mais quente ou num lugar mais frio, a sua foto não será afetada. Entretanto, o fator que fez com que a gente escolhesse esse tipo de papel é a variedade. Os papéis originais da Fujifilm, eles são a linha que tem mais possibilidades de texturas diferenciadas para papel, porque os papéis existentes não são apenas o papel brilhoso e o papel fosco. Existem texturas específicas para esses tipos de papel.
O papel silk, ele vai ter uma característica muito interessante de que ele é como se ele fosse uma colmeia de abelhas ao contrário, né? Um favo de mel ao contrário. É como se ele tivesse vários gominhos na superfície do papel, que faz com que ele seja um papel que não é fosco, mas que ao mesmo tempo também não é brilhoso. Entretanto, ele conserva essas características das cores, por ser um papel que não é fosco. Entretanto, por ter essa textura específica, ele acaba trazendo aquela característica do papel fosco também. Essa é uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de papel. Além do fato do toque desse tipo de papel ser muito interessante. Quando você toca no papel, você consegue sentir a textura, e é muito gostoso quando você vai passando o álbum e você consegue sentir todas essas texturas. Todos os nossos álbuns, eles já vêm com papel silk como base, então qualquer álbum que você escolha nosso, você já tem a opção de escolher se você quer ele mate ou se você quer ele com papel silk. Além do papel silk, você tem também a opção do papel velvet. O papel velvet, ele tem uma característica muito interessante, que é dele ser aveludado. Ele é um tipo de papel que recebe uma laminação aveludada e UV, então ele vai ser protegido contra raios ultravioleta e também vai ter essa característica de ser aveludado, o que deixa a fotografia muito mais bonita. O toque nele é realmente aveludado, fica muito bonito. E além dele ter essas características, dependendo de como a luz incide nele, ele revela alguns brilhinhos, como se fosse glitter na imagem. Então é uma imagem completamente fosca, que dependendo de como a luz é projetada nesse papel, você acaba percebendo alguns brilhinhos. E o papel perolado é um tipo de papel especial também, que ele vai imitar a superfície de uma pérola. Então, quando você coloca esse tipo de papel para revelação, por exemplo, de fotografias de casamento, os tecidos que são acetinados, as coisas brilhosas que vão ter na imagem vão ter um brilho completamente diferente. Então, é um tipo de papel muito bonito. Uma outra característica agora, né, para a gente poder finalizar, está relacionada com a gramatura das lâminas. O que é uma lâmina no álbum? Uma lâmina é o equivalente a 2 páginas. Ou seja, quando você abre ele completamente, você vai ter 2 lâminas. Ou melhor, você vai ter 2 páginas. Então, abrindo um álbum assim, você vai ter uma lâmina e 2 páginas. Entretanto, as lâminas, elas vão ter características diferentes. Por exemplo, vão ter álbuns fotográficos que tem uma gramatura na lâmina de 400 gramas. Os nossos têm 800 gramas, porque essa gramatura garante que o álbum ele tem uma durabilidade maior e também garante que as lâminas não venham a se dobrar com o tempo ou ficarem onduladas. Então, essa gramatura, ela vai trazer essa característica, né? Essa qualidade. Então é muito importante você saber disso, porque muitas vezes você vai encontrar pacotes com álbuns mais baratos ou com valores menores e que tem a mesma configuração de álbuns e pacotes mais caros. Entretanto, o que vai estar fazendo com que esse valor seja menor é a gramatura do álbum, né? A gramatura da lâmina do álbum. E essa gramatura, por exemplo, se for uma gramatura mais baixa, pode ser que no futuro esse teu álbum ele comece a ter lâminas se entortando, né? Ou ondulando. E isso esteticamente não é interessante. Então a gente sempre procura trabalhar com esses álbuns com a máxima qualidade possível, né? Esses álbuns que a gente produz, eles têm um padrão que tem uma garantia de qualidade muito grande, porque a gente sabe que você vai fazer um investimento que é para sua vida inteira. Você não vai poder fazer esse álbum depois de novo, porque ele só vai poder ser fotografado uma vez. Então é importante que esse material que você vai receber seja um material que vai ter uma alta durabilidade. Então, o que é que você achou, né, desse vídeo? Você tem alguma dúvida? Deixa aí pra gente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de saber em relação aos álbuns? Também fala conosco, que aí a gente te explica tudo. E pode mandar também mensagem pra gente por direct, pode mandar uma mensagem pra gente no Instagram, no WhatsApp. Não deixe, inclusive, de seguir a gente nessas redes sociais. É só procurar Fotografia Vital, que você vai achar bem fácil. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima e um beijo bem grande pra você. Até mais!